Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sei que a imagem dessa câmera não é muito boa, mas ela é o método mais fácil que tem de gravar, então a gente vai tentar por aqui. Mas assim, faz muito tempo que eu quero voltar a falar sobre livros, principalmente porque é o assunto que eu mais gosto de conversar e normalmente as pessoas não gostam do estilo literário que eu gosto. Elas gostam de uma coisa mais fofinha e eu gosto mais de livros que contenham guerras, violência e tudo mais, assim, não é uma coisa muito usual, né? E como o primeiro vídeo pra ver se dá certo, assim, gravar desse jeito, e se tem algum retorno, no caso, de pessoas querendo conversar, eu resolvi escolher a trilogia que eu mais gosto, que eu reli pela terceira vez esse ano, esse final de ano de 2022. Que, opa, são as Crônicas de Arthur, pelo Bernard Cornwell. Ela é uma trilogia composta por 3 livros, que é O Rei do Inverno, O Rei do Inverno, que é o azul, O Inimigo de Deus e Excalibur. E assim, já é a terceira vez que eu leio e é a terceira vez que eu fico tipo, são os meus livros favoritos. O primeiro livro a gente tem uma introdução sobre a história, a gente conhece o Arthur. Ela é contada a partir de um lanceiro chamado Derfel e ele é o nosso protagonista da história. Tu tem toda a mitologia arturiana e todos os personagens como plano de fundo dessa história. Porque na verdade tu tem mais a visão de um lanceiro da Idade Média em uma parede de escudos que acaba se envolvendo ali no conflito. Então ele inicia a história por volta dos 14 anos. Ele não sabe a idade dele, que fique bem claro isso, porque a gente não sabe depois quanto tempo ele tem de vida e tal. O que é um fato relevante para a história, até mesmo para a pessoa se situar. Porque como tu não tem a idade dele, tu pode meio que se sentir perdido em algumas batalhas ou em algum envelhecimento de alguns personagens. Mas então nesse primeiro livro tu vai ter a introdução dele como lanceiro, assim, ele vai deixar de ser um órfão e vai se tornar um dos principais amigos depois de Arthur. Mas isso mais pro fim da história, depois que acontece um determinado fato que eu não quero contar, porque senão vai ser spoiler. E aí tu tem a introdução dos personagens, tu tem um acontecimento X que vai fazer o Arthur voltar porque ele tá longe. E tu tem uma batalha final nesse livro aqui. Ele, o último capítulo dele, ele encerra com uma batalha final que ele vai te ficar ansioso para iniciar o Inimigo de Deus. A grande diferença entre esse livro aqui e esse livro aqui é que aqui tu tem o plano de fundo das batalhas mesmo. Aqui tu já tem um plano de fundo mais psicológico, vamos dizer assim, um crescimento maior dos personagens. Eles passam a ser mais velhos. Tem vários acontecimentos, inclusive passa cerca de 20 anos dentro desse livro. Tu vai ter acontecimentos, tu vai ter batalhas, tu vai ter um período de paz muito grande. E tudo isso na visão do Derfel. Então tu vai ver desde ele lá na parede de escudos, como ele depois convivendo na fazenda dele. Vou chamar de fazenda, mas é a casa senhorial, né? Com os empregados, tu vai ver ele treinando novos escudeiros. E tu tem uma descrição muito grande disso. E esse livro aqui, ele tem esse título de O Inimigo de Deus, porque aqui tu tem o cristianismo se fortalecendo, coisa que tu não tem no primeiro livro. No primeiro livro, o cristianismo ele é só uma coisa trazida pelos romanos. Vale a pena situar que todas as histórias arturianas, né, ela vem desse período de transição entre o paganismo e o cristianismo na Inglaterra.
Nesse livro aqui tu vai ter também as maiores invasões saxônicas, que né, não que no primeiro livro tu não tenha, porque os saxões eles vão... Quem conhece um pouco de história sabe que os saxões, depois que os romanos foram, eles meio que tentam conquistar a Inglaterra de uma forma horrível, assim, sabe? Aqui então tu vai ter mais essas batalhas, mas tu vai ter mais períodos de paz devido a um acordo, assim, uma própria transição entre os personagens. E uma coisa que é muito legal nesse livro aqui, que vai te fazer um quentinho no coração, é que algumas coisas que aconteceram no primeiro livro, elas vão se consolidar nesse. Diferente de outras trilogias que eu já li, as Crônicas de Arthur, elas não têm um livro favorito. A gente sempre tem um livro que a gente gosta mais, né? Eu não consigo escolher entre um livro favorito, porque cada livro tu vai ter um grande acontecimento que tu vai ficar... Gente, isso aconteceu mesmo. E já em Excalibur, que é o último livro e o mais triste de todos, bem no início desse livro aqui tu vai acontecer uma coisa X. E assim, se tu tem um coração meio mole que nem o meu, e tu não consegue ler determinadas coisas como morte de crianças, morte de animais, de uma forma horrorosa, pega bastante lencinho. Mas ele é um livro muito bom, assim. Eu acho que ele é um encerramento muito bom. Tanto é que quando tu acaba o último capítulo desse livro aqui, tu tem vontade de reler a série inteira. Porque é meio bizarro isso. O último capítulo desse livro dá vontade de tu voltar pro início da história, porque é o ponto de partida. Vale ressaltar também que essa trilogia ela é contada com Daphne já velhinho, e ele já tá no mosteiro, assim, aconteceu várias coisas que ele fica pensando, gente, mas da onde que veio isso? E no último capítulo desse daqui, tu vai entender por que que ele tomou essa decisão, e tu vai ficar pensando, nossa... Pra quem gosta de romance de cavalaria, batalhas, sangues, assim, pra mim o Cornell ele é o melhor autor nesse quesito. Em outros livros dele tu vai se sentir exatamente dentro da batalha. Como aqui tu tem mais batalhas de escudos, ela não é tão sanguinolenta, vamos dizer assim. Tu não te sente tão puxado para dentro. Tu tem mais aquela sensação de ser um espectador vendo a batalha, como se alguém estivesse te narrando um futebol pelo rádio, sabe? Tu não tá vendo o que, que o jogador tá fazendo, mas tu tá ouvindo ele de uma forma bem descritiva. Essa minha edição aqui, ela é a primeira edição, aquela de luxo que tem a Jeff e tem a capinha preta. Eu não sei se tem ainda para vender, porque eu comprei em sebo. E é isso, gente. Assim, uma recomendação de uma leitura maravilhosa. Esses 3 tijolinhos aqui que tem quase 500 páginas cada um. Tu lê em 2 dias, assim, se tu pegar pra ler assim. Porque a história acaba te envolvendo e tu acaba indo. E quando tu vê, tu leu. Outra coisa que eu acho que seria legal ressaltar é que o Cornell ele é historiador. Na verdade, ele foi professor de história, né? Ele tem uma formação, então os romances históricos dele são muito bem embasados. Eles não são tipo uma coisa meio que jogada ou uma pesquisa feita em 10 minutos. Ele tem uma série que é mais famosa que essa daqui, que são as Crônicas Saxônicas, que foram transformadas até em série na Netflix, eu acho. E tu vê por ali que ele realmente ele faz uma pesquisa e ele se debruça sobre aquilo. E ele foi muitos anos roteirista da BBC. Então os livros dele têm início, meio e fim.
sabe? Início, meio e fim. Mesmo que eles tenham um gancho para outro, no caso de uma série, eles podem ser lidos separadamente sem grandes alterações, apesar de fazerem parte de uma série. E é isso, gente. Um beijo grande e boa leitura.